Meu pai é meu herói. Ele gosta de brincar comigo, ele é meu parceiro e eu sempre vou guardar ele no meu coração. Meu pai é tudo pra mim por causa que só somos eu e ele. Papai, você é um grande exemplo pra minha vida. E eu desejo um feliz Dia dos Pais pra ele, pra todos os pais do mundo. Você vai ver agora flagrantes de crimes que estão assustando comerciantes em todo o país. É uma onda de assaltos em série. As vítimas são roubadas num dia e no outro também. E olha, nem as câmeras de segurança intimidam os bandidos. Tudo parece tranquilo neste posto de gasolina, nesta farmácia, neste mercado. Mas isso vai durar pouco. Todos estão prestes a sofrer um assalto. Um não, vários. O posto fica em São Paulo. Eu comecei a trabalhar no sábado, pro domingo. De segunda para terça eu fui assaltado. De quarta para quinta eu fui assaltado. De quinta para sexta eu fui assaltado. Só em julho foram 6 roubos. O primeiro no dia 13. 2 ladrões entram na loja de conveniência. Revistam todos lá dentro, inclusive uma funcionária que está no banheiro. E saem com o dinheiro do caixa. 3 dias depois, a mesma coisa. E também no dia 19, dia 20, dia 25, dia 28, levam o carro de um cliente. Sensação de potência, você fica na mão deles, né? Na maior parte das vezes, os assaltantes vêm de moto. Já abordava e assaltava, muito fácil. Segundo os funcionários, geralmente os assaltantes chegam por aquela rua. Veja que é bem escura, não é nada iluminada. Rapidamente, esses bandidos têm acesso aos frentistas e também à loja de conveniência do posto. Em pouco tempo, eles vão embora. Podem sair pela rodovia, importante rodovia de São Paulo, de fácil acesso, que acaba servindo para esses assaltantes também como rota de fuga. É com essa rapidez que ladrões também assaltam esta farmácia, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Em um dia, levam 28 segundos. Em outro, 20. E num terceiro, 15. Ele só chega no caixa, pega o dinheiro e sai correndo. Foram 8 assaltos em 9 meses, o último em 30 de julho. De acordo com o dono da farmácia, os ladrões são adolescentes. O rosto deles foi preservado, assim como de todos os outros identificados como menores nesta reportagem. Mas por que tantos assaltos sempre nos mesmos locais? A polícia de São Paulo reconhece. Os ladrões sabem que estes lugares estão desprotegidos. A demanda é muito maior do que qualquer possibilidade física. Seria pensar numa coisa surrealista. Em cada avenida, uma viatura da polícia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Segundo a polícia, os ladrões atacam principalmente à noite, quando o movimento nas ruas é menor. Mas em Planaltina, no Distrito Federal, esta quadrilha agiu tranquilamente durante o dia. Ficamos muito assustados porque foram 3 assaltos em menos de 5 dias. Nós fomos assaltados no sábado, fomos assaltados na terça e na quarta. Para os funcionários, os 3 assaltos foram praticados pelos mesmos ladrões. No sábado, a quadrilha não teve dificuldade. Na terça seguinte, abordou um funcionário que não tinha a senha para abrir o caixa. Os assaltantes saíram sem nada. Disseram, né, que voltaria no dia seguinte. E realmente na quarta-feira voltaram, só que aí já vieram 4. Aí já vieram armados. Nós temos 18 câmeras, mas mesmo assim não inibiram eles, entendeu? Chegaram e assaltaram mesmo, entendeu? Só colocar câmera não basta, segundo esta especialista em segurança pública. É preciso que as imagens cheguem até a polícia. É a polícia que vai fazer esse trabalho, juntando todas as imagens de todos os estabelecimentos para entender. É uma quadrilha? Não é uma quadrilha? No caso do posto de São Paulo, aquele que a gente mostrou no começo da reportagem, a gerente disse que a polícia não pediu as imagens durante a investigação. A polícia não faz nada depois do boletim de ocorrência. Ela afirma que a delegacia só pediu as gravações exatamente no dia em que o Fantástico fez a entrevista com o delegado-geral de São Paulo. Os vídeos têm informações importantes para a identificação dos criminosos.
Repare, em dias diferentes, o bandido está com a mesma roupa. Junto com ele, um homem com uma tatuagem na mão esquerda. Dá pra ver essa tatuagem em 4 assaltos seguidos. As imagens também mostram claramente o rosto dos bandidos. Torcer para que a polícia prenda ou que aumente o policiamento na área. Em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, um comerciante cansou dos assaltos e adotou uma medida radical. Eu vou passar por essa porta giratória, mas não pense que eu estou entrando numa agência bancária, não. Eu estou num mercado. Segundo os donos, esta foi a única solução para acabar com os assaltos. Desde que eles instalaram a porta giratória há 5 anos, não houve registro de mais nenhum roubo aqui. Custou caro, R$15 mil. Mas trouxe a segurança que Edson, dono do mercado, não tinha mais. Sofri 5 assaltos, num ano. E daí a gente, funcionário, deu a ideia, bota uma porta de banco. Até hoje, o Edson fica de olho para ver se alguém se atrapalha. É ruim ter que, esse transtorno todo de sair. Segurança, né? Mas na vizinhança de Edson, os assaltos continuam. 2 agora em 2012, em questão de um mês. Um mês, 2 assaltos? Sim. Esse ano. É por isso que iniciativas individuais, como a do Edson, não são suficientes, segundo o especialista. Os comerciantes pressionarem a segurança pública para a gente ter uma segurança para todo mundo. A Brigada Militar, responsável por Santa Cruz do Sul, afirmou que a violência vem diminuindo. Em São Paulo, a Polícia Militar vai intensificar o patrulhamento nos locais mostrados pelo Fantástico. Em Planaltina, a polícia diz que os assaltantes do mercado já foram identificados. 3 menores foram apreendidos e um ladrão foi preso. Também foram detidos um dos assaltantes de Santa Cruz do Sul e um de Ribeirão Preto. No total, só 6 dos ladrões responsáveis pelos 19 assaltos que apareceram nesta reportagem. É importante a polícia ter essa questão da autocrítica, de não ficar procurando desculpa esfarrapada, mas encarar o problema de frente e dar uma solução para o cidadão. Se no caso eles voltarem dando tiro, a gente não merece e não aguenta tanto assalto também, Nós já estamos assustados já. O presidente do Egito, Mohamed Morsi, ordenou a aposentadoria do ministro da Defesa e chefe do Conselho Supremo das Forças Armadas, que comandava o país desde a queda do governo de Hosni Mubarak. A decisão foi anunciada pelo porta-voz presidencial e veio junto com outras medidas, entre elas o cancelamento de uma emenda constitucional que limitava o poder do presidente e dava carta branca aos militares. Exclusivo, o Fantástico apresenta agora gravações inéditas que mostram como Carlinhos Cachoeira dirigia seus negócios. Pivô de um escândalo político que derrubou um senador da República, Cachoeira é acusado de comandar o jogo ilegal na região de Brasília. São denúncias de pagamento de propina para policiais e até de sequestro. A reportagem especial é de Vladimir Neto e Walter Nunes. Para os comparsas, promessas de proteção. Eu tô com medo demais, esse cara vai me matar. Eu não vai fazer nada com você, não, sabe que você é meu. Já para os inimigos... Ladrão, família de rato. Malandro, tinha que fumar uma orelha dele mesmo. A polícia diz que essa afirmação de Carlos Augusto de Almeida Ramos, do Carlinhos Cachoeira, foi feita durante um suposto sequestro comandado por ele. Você vai ver os detalhes ainda nesta reportagem. O Carlinhos Cachoeira é o membro, o chefe de uma organização criminosa de perfil mafioso. Uma pessoa extremamente ousada e inteligente que não respeita as autoridades constituídas. Como Carlinhos Cachoeira conseguiu construir um império do jogo ilegal e se tornar um homem poderoso e influente? Escutas telefônicas e vídeos que ainda não tinham sido mostrados ajudam a entender a origem do enriquecimento. Está com 100 mil na pendência, a fase 100 mil. O job é você regularizar isso aí, pô. Combinamos aí. Pode deixar. São gravações que revelam um lado pouco conhecido de Carlinhos Cachoeira. O balão cai uma hora, né? Pilantra. De acordo com as investigações, Cachoeira controlava a máfia dos jogos
casas de bingo e caça-níqueis em Brasília e em cidades do entorno da capital federal, como Valparaíso e Lusiânia. Quem tinha um ponto de jogatina era obrigado a pagar, em média, 30% do faturamento para a quadrilha. As investigações mostram que o gerente de Cachoeira era um primo dele, Lenine Araújo de Souza. Ao cobrar um desses pagamentos, Lenine revela que a quadrilha agia há muito tempo. Há 17 anos essa área do entorno nos pertence. Eu não sou dono da área, não. A dona da área aí chama-se Carlinhos Cachoeira e Lenine. Os bicheiros vocês, é por isso que eu pago. E pago com prazer. Como Carlinhos Cachoeira conseguiu controlar por tanto tempo o jogo ilegal? De acordo com as investigações, foi graças ao pagamento de propina para, pelo menos, 38 policiais. Um dos acusados de receber dinheiro da quadrilha é da própria Polícia Federal. Anderson Aguiar Drummond, que foi filmado em 2 encontros com Lenine, tinha cargo de chefia na Divisão de Serviços Gerais da Polícia Federal de Brasília. Esse setor fornece carros e caminhões usados em operações policiais. Lenine pergunta a Carlinhos Cachoeira se pode dar dinheiro para Anderson. Pode passar alguma coisa para ele? Dos carros, né? Exatamente. Tá bom, passa lá. Ao saber de uma operação para fechar uma casa de jogos, Anderson avisa Hidalberto de Araújo, o Dadá, sargento aposentado da Aeronáutica, acusado de ser um informante, o Araponga de Cachoeira. Na sequência, Dadá se encontra com Lenine. E Lenine dá o alerta para os comparsas. Os bingos têm que ser fechados antes da chegada da polícia. Fecha, tá? Não precisa nem questionar, não. Ok. O funcionário da Polícia Federal, que tinha um cargo administrativo, foi flagrado em escutas telefônicas pedindo dinheiro para Dadá. Tem jeito de você acreditar aquela parcela para mim amanhã, não? Pega o número da conta e deposito. O nome é Anderson, né? Anderson Aguiar Drummond. A Polícia Federal encontrou parte da contabilidade da quadrilha. Entre fevereiro e agosto de 2011, constam 8 pagamentos para Andy e Ander. Segundo as investigações, trata-se de Anderson. O total chega a R$24 mil. Em nota, o advogado dele disse que as provas são ilícitas, estão fora de contexto e não representam a realidade. Outras gravações inéditas mostram denúncias de corrupção envolvendo policiais civis, que também deveriam combater o jogo ilegal no entorno de Brasília. Este é o delegado José Luiz Martins de Araújo. E esta é Regina de Melo. Ele era chefe da 5ª Delegacia Regional de Lusiânia, Goiás, onde o grupo de Cachoeira tinha casas de bingo. Regina trabalhava na delegacia. De acordo com as investigações, ela fazia os contatos com a quadrilha quando o assunto era propina. Por telefone, ela marca um encontro na casa dela com Lenine, o acusado de ser o gerente do bando. O negócio que você for trazer pra mim, você põe tudo numa sacola, pra não ver nada, tá? Que eu já sei o que é. Na sequência, Lenine liga para um comparsa. Assistência significa propina, segundo a Polícia Federal. Tem que separar a assistência, inclusive o Zezão está me esperando lá. Tá bom, então. No mesmo dia, o delegado José Luiz, o Zezão, chega de caminhonete à casa de Regina. Meia hora depois, Lenine aparece. E repare, ele traz uma sacola, como sugeriu a funcionária da delegacia. Para a Polícia Federal, é onde estaria a propina. Cerca de 40 minutos se passam e Lenine vai embora sem a sacola. Na contabilidade da quadrilha do acusado Cachoeira existe o termo assistência social. Para RG, que segundo a Polícia Federal é Regina, a funcionária da delegacia, foram encontrados 3 pagamentos de R$600 cada. E para ZL, que seria o delegado José Luiz, há 3 pagamentos que somam R$9 mil. E olha até que ponto chegava a relação entre Lenine e Regina. Ela pede ao gerente do grupo de Cachoeira que ajude na reforma da delegacia. Nós estamos precisando de R$670 para pagar o pedreiro e botar a soleira na porta e os portais. Eu vou ajudar aí. Procurada pelo Fantástico, Regina disse que não tem nada a declarar. Já o delegado José Luiz não retornou nossas ligações. Como a quadrilha tinha informações privilegiadas, as operações para fechar as casas de jogos, como a que funcionava aqui, não davam resultado.
Caça-níqueis, cartelas de bingo, tudo era retirado antes. Também é acusado de ajudar a quadrilha o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alex Sandro Fonseca. De acordo com a Polícia Federal, os apelidos deles são Gaúcho e Tchê. As escutas telefônicas indicam, segundo as investigações, que Lenine, homem de confiança de Cachoeira, coordenava a entrega do dinheiro para o policial. Separa 4 mil aí do Tchê, que vai pegar ali no posto. Separa aí pra mim, já põe um envelopinho pra mim. Tá bom, então. Cerca de 20 minutos depois dessa conversa, Lenine vai ao local marcado e se encontra com o policial rodoviário Alex Sandro Fonseca. Não dá para ver se houve entrega de propina, mas no item assistência social da contabilidade do bando, consta, nesse dia, a entrega de R$4 mil para Gaúcho. Depois, de fevereiro a agosto de 2011, existem mais 7 pagamentos que, segundo a investigação, também foram parar no bolso do policial rodoviário. Só nesse período, o total chega a R$31 mil. Alex Sandro Fonseca está afastado do serviço. Por telefone, negou o recebimento de propina e disse que R$4 mil se referem ao pagamento de um jantar no restaurante Tchê, do primo dele. Essa quadrilha era um verdadeiro poder paralelo, deixando a sociedade à mercê dos policiais civis, militares e federais que eram pagos para protegê-los em prol da manutenção dos jogos no entorno de Brasília e outros locais. Segundo o Ministério Público Federal, Carlinhos Cachoeira ainda criou uma espécie de tropa de choque, formada por policiais militares do entorno de Brasília. Ele mandava os PMs fecharem as casas dos concorrentes ou dos membros desleais. O Fantástico localizou este homem que frequentava as casas de jogos de Carlinhos Cachoeira. Segundo ele, alguns PMs tinham ainda outra função na quadrilha. Toda a segurança dos bens sempre foram policiais militares. Ele conta que os PMs eram violentos. Que tipo de violência você já presenciou numa casa de bingo? De espancamento a tiro. E Carlinhos Cachoeira, ele sabia da violência nos bingos? Numa investigação de 2009, anterior à Operação Monte Carlo, ele é suspeito de comandar um sequestro. Foi em abril de 2009. Carlinhos Cachoeira desconfiava que alguém estava fraudando os caça-níqueis e retirando dinheiro. O informante Hidalberto de Araújo, o Dadá, foi averiguar e ligou para o chefe. Eu falei, ó, bicho, é o seguinte, todo o material que está aqui apreendido vai ser entregado para o Carlinhos, hein? Excelente, faz isso aí. Manda brasa aí, barato esses malandros aí. Segundo a Polícia Federal, as conversas indicam que Elion Alves Moreira foi feito refém e que Cachoeira queria que ele confessasse a fraude. O celular dele está aqui com a gente, entendeu? Então, ele está sem comunicação com o time dele lá. Pega ele e leva ele para outro cara, até ele contar. Tá bom, então. Aparentemente, Elion chegou a ser agredido com a aprovação de Carlinhos Cachoeira. Era melhor ele ter baixado a bola e não ter levado para excursão. Exatamente, malandro, tinha que fumar uma orelha dele mesmo. Vigarista. O advogado de Elion disse que não houve sequestro e classificou a suspeita da Polícia Federal como uma interpretação equivocada dos fatos. Hidalberto de Araújo, o Dadá, disse que prefere ficar calado sobre as denúncias mostradas nessa reportagem. Carlinhos Cachoeira está preso ali, na penitenciária da Papuda. O Ministério Público quer que ele continue preso até o fim do julgamento e que ele seja condenado a 20 anos de prisão por vários crimes, como corrupção ativa e formação de quadrilha. O chefe da organização criminosa está preso, mas a organização criminosa não foi totalmente desarticulada. A organização está trabalhando, movimentando, ameaçando, chantageando, mandando recado. Carlinhos Cachoeira, 49 anos, está sem advogado no momento. Um dos irmãos dele disse que Cachoeira nega que tenha praticado crimes de corrupção, formação de quadrilha e sequestro. Alega que as provas são ilegais e que vai provar sua inocência. Em nota, o advogado de Lenine Araújo de Souza disse que as interceptações telefônicas não têm valor jurídico e que a Operação Monte Carlo extrapolou o seu objeto, a exploração do jogo, que, segundo ele, é mera contravenção penal. Lenine e outros 32 presos na Operação Monte Carlo respondem em liberdade. Giovanni Pereira da Silva, acusado de ser o contador da quadrilha, teve a prisão decretada em fevereiro e está foragido. Além do senador cassado Demóstenes Torres, outros políticos ainda estão sendo investigados.
A mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça, é suspeita de chantagear o juiz do caso, mas ela nega. Para o Ministério Público Federal, ainda há muito trabalho a ser feito para acabar com essa quadrilha. Outras investigações estão sendo desenvolvidas, como lavagem de dinheiro, fraude de licitação. Há indícios de que a quadrilha estaria atuando, inclusive, em âmbito internacional. O malandro tinha que fumar uma orelha dele mesmo. O malandro cai uma hora, né? Pilantra. O ex-médico Marcelo Caron foi preso ontem à noite no Rio Grande do Norte, numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais cumpriram um mandado de prisão da Justiça de Goiás. Marcelo Caron foi processado por erros em cirurgias plásticas e perdeu o direito de exercer a medicina. Em Goiás, ele tem condenações por homicídio, lesão corporal grave e estelionato. E no Distrito Federal, responde por 3 homicídios. No Irã, subiu para 300 o número de mortos nos terremotos de ontem. E as equipes de resgate ainda tentam encontrar sobreviventes. Veja na reportagem do correspondente Carlos de Lanoy. Hospitais na região perto de Tabriz, no noroeste do Irã, estão lotados e os médicos não dão conta de atender tantas vítimas. As imagens mostram as equipes de resgate trabalhando para tirar moradores dos escombros. Muitas casas são feitas de barro. Houve grande impacto também na área rural de Tabriz, onde só dá para chegar de helicóptero, já que as estradas estão cortadas. Esta menina, ainda assustada, disse que o terremoto foi como uma cachoeira e que tudo tremia intensamente. A mulher ficou em pânico e falou que não conseguiu mais dormir depois do que aconteceu. Em sua residência de verão em Castel Gandolfo, perto de Roma, o Papa Bento XVI disse que está rezando pelas vítimas do terremoto. O presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma carta ao presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, oferecendo ajuda e lamentando o desastre. O terremoto deixou 16 mil desabrigados, que estão dormindo em acampamentos ou em lugares a céu aberto, com medo de novas réplicas. Depois dos comerciais, a história de um pai que transformou o filho num comovente exemplo de superação. A câmera do beijo flagra torcedores apaixonados nos estádios do Brasil. E os gols do domingo? Guarde esse horário, 17h51. Quantos lances decisivos podem acontecer no mesmo minuto, quase ao mesmo tempo? Você vai ver já já.